Olá, aqui é o Ricardo Zeli e nesse vídeo farei uma introdução de como utilizar o programa Vaio. Vou realizar o tratamento dos dados de vento de forma bem completa para uma determinada estação de exemplo. Não vamos cobrir todos os detalhes, mas certamente você poderá compreender a nova abordagem de tratamento proposta e conseguirá utilizar o programa razoavelmente bem. Todos os dados utilizados nesse tutorial podem ser baixados na nossa página da internet, de forma que você poderá reproduzir passo a passo o que será apresentado aqui. Vaio oferece diversos módulos gratuitos e alguns módulos avançados. Antes de começarmos, vou mostrar como ativar os módulos avançados que podem ser usados por 30 dias. Basta clicar em Help, License Manager e para cada módulo avançado que quero testar, clico em Start Trial. Como ainda não possuo um código de ativação, preciso escrever meu nome e e-mail e receberei um código. Se já possuo um código, basta colocá-lo aqui e ativar. Agora, posso ver o tempo que ainda tenho para testar cada módulo. Vaio utiliza uma abordagem de processo no tratamento dos dados. Dessa forma, o dado começa exatamente como foi medido e registrado no datalog, ou seja, bruto. E todas as demais modificações e tratamentos nos dados serão realizados passo a passo, sem afetar os dados brutos. Então, você pode adicionar um passo de calibração, que ajustará os valores medidos de acordo com os parâmetros de calibração. Poderá aplicar um filtro nos dados para excluir valores incorretos. Pode extrapolar a medição para outras alturas, por exemplo, para a altura do aerogerador. Pode utilizar uma torre vizinha para preencher buracos, utilizando um método MCP. Pode fazer um ajuste de longo prazo para que as medições, tipicamente de apenas alguns anos, sejam representativas do longo prazo. Por fim, poderá exportar os dados tratados para utilizá-los em programas como o OSP ou outros softwares de modelagem disponíveis. Esse paradigma de processo permite que você siga diferentes caminhos no seu tratamento. Por exemplo, você pode usar diferentes critérios de filtros. Se você não estiver certo se deve excluir alguns dados suspeitos, pode realizar 2 filtros distintos e seguir em ambos os caminhos e comparar os resultados depois. Ou suponha que você deseje separar os dados entre dia e noite, para avaliar, por exemplo, o impacto da estabilidade atmosférica. Talvez você queira preencher buracos usando diferentes torres vizinhas, ou com diferentes métodos, ou aplicar um ajuste de longo prazo com diferentes dados de referência. Mas veja que você não precisará criar vários projetos diferentes e salvar cada cenário num arquivo próprio. Seria muito difícil garantir que todos esses cenários estejam atualizados com as últimas medições ou com as calibrações corretas. No Vaio, você pode aproveitar tudo que é comum a esses cenários, como a importação dos dados, a calibração, até mesmo alguns filtros em comum. E todos os cenários podem ser criados após esses passos em comum, de forma que tudo estaria atualizado caso qualquer mudança seja realizada neles. Imagine que você tenha novos dados chegando a cada semana numa torre que está ativa. Basta adicionar os novos arquivos dentro do passo Import, sem necessidade de nenhuma configuração, e rodar o processo. Os novos dados estarão automaticamente calibrados, filtrados, extrapolados e assim por diante. É bastante flexível e você não ficará perdido nos vários cenários. Outra vantagem dessa abordagem é que você poderá ver visualmente os efeitos de cada passo no seu dado. Por exemplo, aqui você tem o dado bruto, aqui o dado calibrado. Você pode ver o que foi filtrado aqui no filtro. No passo de extrapolação, você vai ver uma nova variável, nesse caso uma velocidade média extrapolada a 110 metros. No MCP, você também verá uma nova variável, como resultado do MCP. No passo Fill Gap, veremos alguns buracos preenchidos. Você verá os dados no período do dia e no período da noite. Veja que é possível ver os efeitos de cada passo nos dados medidos. Naturalmente, a manipulação dos dados deve ser realizada de maneira muito cuidadosa, já que todos os resultados dos seus projetos dependerão desses dados de entrada.
Então, é muito importante analisar o impacto de cada passo e, se necessário, ter a possibilidade de revisar ou modificar qualquer configuração feita nos passos. Bom, então vamos colocar a mão na massa. A primeira coisa a fazer é importar os dados de vento para dentro do Vario. E isso pode ser feito de várias maneiras. A mais fácil é simplesmente arrastar os arquivos dentro do Vario. Isso fará com que um passo de importação seja automaticamente adicionado ao processo, e os arquivos já estarão inseridos nele. Você também poderia primeiro adicionar o passo de importação, dar um duplo clique no passo para editá-lo, e então adicionar os arquivos a partir daqui. Vamos ficar com a primeira forma. Caso você tenha mais de um arquivo de vento que compartilha da mesma configuração, você pode adicioná-los todos aqui, e eles vão aproveitar dessas mesmas configurações. Vaio tentará encontrar os parâmetros do arquivo, tais como o delimitador das colunas, qual o separador decimal, ponto ou vírgula, quantas linhas de cabeçalho e assim por diante. De outra forma, você poderá abrir o painel de configuração avançada e definir manualmente todos esses parâmetros do arquivo. Provavelmente você nunca vai abrir esse painel, mas você sabe onde ele fica. Em seguida, você precisará definir o que cada coluna do seu dado representa em relação à medição propriamente. Obviamente, o Vaio tentará inferir tudo corretamente para você, mas é muito importante checar se tudo está bem configurado e editar o que for necessário. Você pode definir a velocidade, direção, altura, tipo de estatística registrada, o nome, as cores para os gráficos. O Vaio vai inferir o formato da data, mas você sempre pode editar se for necessário. Você pode ver algumas opções pré-definidas, mas poderá especificar o formato da data escrevendo mês, dia, ano. Você pode optar por não importar algumas colunas ou um grupo delas. Se você selecionar um grupo de variáveis, você pode replicar uma configuração para as demais colunas, clicando com o botão direito na configuração que você deseja replicar. Uma vez definido tudo, você pode exportar o template dessa importação para um arquivo e importar futuramente, ou enviar o template por e-mail para alguém que vai abrir esse mesmo tipo de arquivo. Ou pode simplesmente adicionar aos favoritos, e assim ele estará sempre disponível aqui. É possível mudar o padrão de cores rapidamente. E há dois painéis auxiliares que podem ser úteis na identificação das colunas. Você pode ver algumas estatísticas, um pequeno histograma. Aqui é possível ver os dados como estão no arquivo, mas transpostos, de forma que as colunas aqui são exibidas como linhas. Quando tudo estiver ok, clique em Aplicar e seus arquivos serão importados para o Vaio. Então, aqui você tem os dados brutos, e para modificar ou deletar qualquer valor, você obrigatoriamente precisará usar um novo passo. Assim, os dados brutos ficam sempre intactos. Agora que importamos, é natural dar uma olhada nos dados para ver se está tudo razoável, tentar identificar algum problema, e isso pode ser feito no modo de visualização. Aqui você pode ver os dados em diversos gráficos. Neste painel, você pode selecionar quais variáveis que serão exibidas nos gráficos. Você pode rapidamente filtrar para ver apenas as velocidades médias, as direções médias, ou um grupo específico de variáveis. Você pode configurar quais colunas você deseja ver. E também pode filtrar ou ordenar usando o cabeçalho da tabela. A borrachinha desseleciona todas as variáveis selecionadas. Para mudar a cor de uma variável, basta clicar na cor. Ou você pode mudar as cores de um grupo de variáveis. Selecione as variáveis e clique com o botão direito em qualquer ícone de cor e selecione o gradiente de cores que será aplicado. No painel chamado Overview, é possível ver todo o período de dados e é fácil navegar para onde você deseja ir. Você pode selecionar todo o período, ou um ano, um mês. É possível andar de mês em mês.
Você pode selecionar um período específico, pode clicar em Play, ajustar a velocidade, clicar em Parar, ou apenas clicar dentro do gráfico para parar. Neste gráfico das séries temporais, é possível adicionar mais gráficos, redimensionar para focar no gráfico principal. Então, vamos dar uma olhada rápida para ver se encontramos algum problema nas velocidades médias, por exemplo. Podemos ver alguns buracos. Para fazer zoom, podemos teclar a letra Z, de forma que o cursor muda para o modo de zoom. Aqui parece que os sensores estão invertidos de alguma forma. Aqui parece que travou. É possível marcar estes dados manualmente, para tratarmos depois, ou apenas para deletá-los. Para fazer isso, basta clicar nesse ícone ou teclar na letra F, de Flag, e o cursor muda para o modo de Flag. Note que o painel de Flag foi selecionado automaticamente. Agora, podemos selecionar o período que desejamos marcar. Em seguida, selecionamos as variáveis e selecionamos um nome para o flag da lista ou criamos um novo nome. Clique em Flag. Agora, esse novo flag foi adicionado à lista acima. Podemos mudar a cor, desselecionar, podemos selecionar highlight do período ou ocultar os valores. Deixa eu criar um novo flag com um nome diferente. Clicando com o botão direito, é possível combiná-los de várias maneiras. Ou podemos duplicá-los para que possamos modificar qualquer coisa, mantendo o flag original intacto. Existe também uma ferramenta bem interessante para auxiliar na análise dos dados, que é o painel de estatísticas. Aqui podemos ver algumas estatísticas dos dados que estão sendo exibidos no gráfico, como média, máximo, mínimo. E quando mudamos a seleção, eles são atualizados. Podemos ver a correlação entre duas variáveis, que pode ser bastante útil para identificar problemas. Podemos adicionar mais correlações. É possível ver os parâmetros de variable do gráfico. Se quisermos analisar um período específico dentro do gráfico, podemos selecionar e todos os resultados serão relativos a essa seleção. Então, agora que evitamos o problema, podemos ver que a correlação está boa, mas na medida que adicionamos os dados problemáticos, ela fica pior. Com a tecla Ctrl pressionada, podemos desselecionar, com o ESC limpamos a seleção e podemos ocultar o painel. Mas tendo dito isso, eu não começaria o tratamento de forma manual. Eu começaria usando o passo de filtro, onde podemos aplicar regras para detectar a maior parte dos problemas de forma automática, e apenas depois eu faria uma cuidadosa inspeção visual dos dados, pois os filtros automáticos já farão grande parte do trabalho por mim. Vamos ver como seria. Existem basicamente dois tipos de filtro. Um que é aplicado a uma variável específica e outro que é aplicado a um grupo de variáveis, o que pode ser mais poderoso. Vamos ver como eles funcionam. É possível adicionar quantos critérios forem necessários. Podemos dar um nome ao filtro, o que é necessário apenas se vamos salvar a regra para usar depois. Vamos deixar assim. Você deve selecionar a ação do filtro, se vai apenas marcar os dados, ou se vai removê-los, ou até mesmo desmarcar um flag. Você pode definir se o critério varrerá todo o dado ou apenas uma parte, se o critério deverá se repetir algumas vezes e quais variáveis serão afetadas pelo critério. E aqui é possível praticamente escrever o critério. Tentamos projetar uma interface que fosse fácil de usar, mas ao mesmo tempo bastante flexível.
Vamos ver o que podemos fazer aqui. Suponha que queremos filtrar os dados quando a velocidade média a 80 metros for maior do que 30 metros por segundo, ou caso seja menor do que zero. Aqui na tabela você pode ver o filtro e com um duplo clique pode editá-lo. Agora, suponha que você queira fazer um filtro mais complexo, como por exemplo esse. Como poderíamos fazer isso? Selecionamos a variável, o comparador. Aqui eu gostaria de uma variável ao invés de um valor. Então posso mudar o tipo aqui no cabeçalho. Seleciono a velocidade média. Agora precisamos adicionar mais campos. Vamos manter o sinal de soma. Aqui é 4. Adiciono mais campos, mais. Mudo para variáveis. Desvio padrão. E aqui temos. Veja que podemos fazer muitos critérios. E se a expressão não for válida, será exibido um alerta com o motivo pelo qual não é válida. Tipo, poderíamos fazer diferença absoluta entre duas variáveis não pode ser maior do que 5. Se quisermos salvar o filtro para usá-lo em outro projeto, basta adicioná-lo aos favoritos, que estará sempre disponível aqui. É possível deletá-lo dos favoritos de forma bem simples também. Agora, vou mostrar os filtros de grupo, que são ainda mais poderosos. Como você pode ver, a interface é bem similar, mas existem mais opções. Então, aqui, ao invés de variáveis, temos grupo. E podemos defini-lo selecionando o tipo e a estatística. Vamos fazer o mesmo filtro que fizemos anteriormente. Maior do que 30 ou menor do que 0. A vantagem é que o critério será aplicado em todos os sensores de velocidade, não apenas no de 80 metros. E se salvamos o filtro, ele vai funcionar em qualquer tipo de torre, pois não está limitado a nenhuma altura específica. Vou manter esse filtro, Limits, Wind Speed Limits, salvar. Agora, vamos tentar pegar aquelas velocidades invertidas que a gente viu, com o filtro que eu vou criar agora. E até mesmo outros problemas, quem sabe. Então, sempre que o valor da velocidade média for menor do que o valor de um sensor localizado abaixo, vamos marcar. Mas podemos adicionar alguma margem, para que não baste ser menor, terá que ser um tanto menor. E, além disso, podemos definir para que apenas marque se esse critério ocorrer durante pelo menos 1 hora, ou seja, 6 vezes 10 minutos. Vamos adicionar um novo flag chamado Lower. E para finalizar, eu acrescentaria mais um filtro para esse tutorial, que servirá para detectar quando os valores estão fixos. Então, sempre que a velocidade média for igual à velocidade média mas no instante anterior, e novamente, se esse critério se repetir por 1 hora, por exemplo, queremos marcar os dados. Vamos chamá-lo de flatline em inglês. Então, podemos ver a lista de filtros, fazer duplo clique para editar os filtros, e agora vamos clicar em aplicar. E podemos ir no modo de visualização para ver os resultados. E vamos ver os flags. Podemos mudar as cores, naturalmente. E caso a gente queira ver os flags no painel de Overview, podemos clicar aqui. É bastante útil ter essa visão geral dos dados e ver quais partes estão marcadas. E podemos navegar entre os flags com estes botões. E assim pulamos para o próximo dado marcado para analisar o que aconteceu.
Como eu disse antes, agora que temos os dados marcados de forma automática, é uma boa hora para visualmente inspecionar e usar os flags manuais. Bom, aqui podemos ver que durante todo esse período os sensores parecem invertidos. O critério que criamos tinha uma margem para marcar apenas quando a inversão fosse considerável, e por pelo menos 1 hora. Por isso não marcou tudo. Mas parece que os sensores foram invertidos de alguma forma. Possivelmente os cabos do datalog foram trocados. Mas os dados em si parecem de boa qualidade, e teríamos apenas que invertê-los. Assim, podemos manualmente selecionar todo o período. Podemos fazer um zoom para o início do problema. Teque a letra F para entrar no modo de flag. Nesse caso, podemos clicar no início do período. Agora vamos para o final da inversão. Zoom. E com a tecla Shift pressionada, clicamos novamente, de forma que todo o período estará selecionado. Selecionamos o nome do flag, as variáveis, 45 metros e 80 metros, e clique em Flag. Você pode ver que uma nova flag foi adicionada nessa lista. E repare que pelo ícone é possível ver que ela foi criada manualmente, e as outras foram criadas de forma automática. Nesse sentido, não é possível alterar manualmente um flag automático, pois imagine que você precise rodar todo o processo outra vez. O filtro automático iria sobrescrever os flags manuais, e você perderia as suas marcações. Assim, se rodarmos o processo, os flags manuais não são apagados. Mas, caso você queira editar um flag automático de forma manual, você pode criar uma cópia dele transformando-o em flag manual. E editar este flag. Podemos deletar todo o flag, mas para deletar um flag automático, você terá que ir no passo que criou esse flag, no caso o filtro, e deletar de lá. Também é possível combinar os flags de diferentes maneiras. Apenas clique com o botão direito, união, interseção, subtração, diferença. Vamos pular para o próximo grande problema. Aqui, a velocidade a 80 metros parece não estar funcionando em alguns momentos. E vamos dizer que o filtro automático fez um bom trabalho aqui. Mas queremos separar este flag do resto, pois não temos certeza se esse filtro automático funcionou bem em todos os casos. Então, queremos isolar apenas esses flags daqui. Então, uma forma simples de fazer isso é criar rapidamente um flag temporário que inclui essa região. Vamos chamá-lo de temp. E então podemos fazer a interseção entre o filtro automático lower, o que vai criar exatamente o que queremos. Vamos renomeá-lo para invalid. Outra maneira de marcar todos esses dados errados seria no gráfico scatter. E aqui é muito fácil ver o problema. Podemos teclar a letra F para ativar o modo flag. Podemos dar um novo nome, scatter flag. Selecione a velocidade a 80 e flag. Podemos ver que o resultado é bastante similar. Naturalmente, existem muitas formas de encontrar e marcar os problemas. Note que, nesse caso, os demais anemômetros estavam funcionando corretamente. Sendo assim, podemos extrapolar a partir deles com o intuito de reparar essas falhas, sem necessidade de dados externos ou de métodos complicados, nesse caso em particular. Podemos fazer isso agora mesmo. Vamos ver como o passo de extrapolação funciona. Vamos adicionar uma nova extrapolação. Por hora, apenas queremos extrapolar para 80 metros, usando os anemômetros inferiores. Vamos chamar de extrapolação 80 metros. Podemos selecionar o método de extrapolação ou ficar com o default.
Agora precisamos selecionar as variáveis para o cálculo dos alfas. Para isso, vamos selecionar ambos os anemômetros de 60 e de 45 metros. Também precisamos selecionar a variável mais próxima da altura que queremos extrapolar. Nesse caso, velocidade de 60 metros. Poderíamos filtrar por flag para evitar dados com problema nos cálculos, mas vimos que no período que queremos extrapolar, as velocidades a 45 e 60 metros estão boas. Então vamos aplicar. Se vamos no modo de visualização, podemos ver a nova variável no passo de extrapolação e podemos ver que agora temos novos dados que poderão ser usados para substituir os dados com problema. Então, como podemos fazer isso? Substituir os dados nesses períodos específicos. Podemos usar o passo chamado FillData, que é um passo bastante simples. Precisamos selecionar a variável alvo, target, a que contém os problemas. Nesse caso, a velocidade é 80 metros. Selecionamos o flag que está marcando os dados errados e a variável de referência contendo os dados corretos. Nesse caso, a velocidade extrapolada a 80 metros. E aplicar. Agora, no modo de visualização, podemos ver que no passo FillData, a velocidade a 80 metros foi corrigida, com os dados que vieram da mesma estação. Mas vimos que existem outros problemas, como esse buraco aqui, onde não há medição em nenhuma altura. Pode ter sido um problema no datalog ou na bateria. Então, nesse caso, poderíamos procurar alguma estação próxima que tivesse medições no período desses buracos. E se a correlação entre as estações for boa, poderíamos aplicar um método MCP para preencher essas falhas. Para esse nosso exemplo, temos uma torre vizinha chamada estação B. Então, vou adicionar uma nova estação no projeto, chamá-la B. Vou arrastar os dados de vento, o que vai criar um passo de importação. E como o cabeçalho do arquivo possui todas as informações para que o Vario detecte cada coluna corretamente, posso rapidamente clicar em Aplicar. Então, aqui temos nossa torre vizinha. Vamos assumir que os dados já estejam prontos para serem utilizados. Não vamos fazer nenhuma calibração ou filtro, só para simplificar o nosso tutorial. Vamos voltar para a estação A. Podemos visualizar ambas estações no mesmo gráfico. Basta selecionarmos os passos que queremos adicionar. Agora, todas as variáveis desse passo foram adicionadas ao painel de variáveis e podemos selecionar todos eles aqui. Parece que é uma boa estação para nos ajudar a preencher alguns buracos. Então, podemos arrastar o passo da estação B dentro desse processo. Repare que aqui ele é chamado de externo B, significando que ele é apenas uma referência ao passo da estação B. Assim, qualquer mudança feita em B será automaticamente refletida nesse processo também. Agora podemos adicionar o passo MCP. E, primeiramente, temos que conectar com o passo principal e depois com o passo externo. Assim, garantimos que o passo MCP fará parte desse processo e ele vai carregar todas as variáveis desses passos. Vamos adicionar um MCP. Podemos dar um nome à nova variável que será criada. Podemos escolher algumas configurações. A variável alvo está na estação A, a 80 metros, que é a variável que queremos preencher. E a variável de referência está na estação B, que possui os dados durante os buracos de A. Bom, existem vários métodos de MCP, e nós implementamos o algoritmo de mínimos quadrados multilinear, que é um método tradicional bastante conhecido, mas que nós adicionamos a possibilidade de utilizar múltiplas variáveis como referência ao mesmo tempo, o que torna o método ainda mais poderoso. Nós não vamos utilizar os dados com problemas, que já marcamos previamente, pois iria interferir na regressão linear encontrada entre as duas estações.
e vamos aplicar. Vamos ver o resultado. Agora, no passo MCP, podemos ver uma nova variável que foi gerada usando os dados da estação B, ajustados através do método MCP para refletir as características da estação A. E podemos utilizar esses dados para preencher os buracos, da mesma forma que fizemos anteriormente, usando o passo FillData. Se quisermos, podemos criar variáveis para as demais alturas. Podemos duplicar o MCP, mudamos o alvo e o nome. Vamos fazer isso para a velocidade a 45 metros também. Aplicar. Agora, vamos ver 3 variáveis no MCP, uma para cada altura. E vamos utilizá-las para preencher os buracos. Poderíamos adicionar um novo passo FillData, mas podemos aproveitar o FillData que já foi utilizado. Apenas teremos que mudar a posição no processo. Vamos colocá-lo depois do MCP. Reconectamos todos os passos. E adicionamos algumas linhas a mais. O alvo será a velocidade a 80 metros. Substituir quando a variável estiver vazia, ou seja, nos buracos. E a referência será o MCP a 80 metros. Podemos duplicar para fazer o mesmo a 60 metros. E novamente para 45 metros. Naturalmente, vou manter o que havíamos feito usando os dados extrapolados e aplicar. O resultado será um dado tratado. Podemos ativar os flags dos passos anteriores para que possamos ver se corrigimos tudo o que havíamos marcado. Ups! Quase esqueci esses dados invertidos que a gente detectou. Vamos bem rapidinho no FillData. Aqui, podemos substituir por flag e vice-versa. Selecionamos as variáveis e o período quando houve a inversão. Aqui está. Agora, nosso dado está razoavelmente tratado. Mas como vimos, nossa estação possui medições para apenas 2 anos, que certamente não é suficiente para representar a velocidade do vento no longo prazo. Dessa forma, um passo importante seria ajustar os dados usando uma estação de referência de longo prazo. Então, precisamos obter uma boa estação de referência, que pode ser encontrada em aeroportos próximos, institutos de meteorologia, ou mesmo dados de reanálise. E uma ótima opção seria dados de longo prazo, modelados especificamente para nossa localidade, como os que são oferecidos por empresas como a Vortex e outras. Temos um passo Vortex já integrado no Vaio, e se você tiver uma conta na Vortex, poderá fazer o download das suas séries diretamente pelo Vaio. Vou colocar minha conta Vortex, username, password, e verei todas as séries que já solicitei no mapa. Posso clicar no ícone, a série será selecionada. Então, posso escolher a altura que quero e adiciono para que seja baixada. Em seguida, clique em Aplicar. Após o download ser concluído, podemos ver os dados Vortex no Vaio. Naturalmente, caso eu tenha qualquer outro dado de longo prazo, de qualquer fonte, eu poderia usar o passo de importação para abri-lo. Bom, agora que temos um dado de referência já no Vaio, eu usaria um passo MCP para melhor ajustar os dados ao meu projeto, usando os dados medidos no local como alvo, target, do MCP. Então, agora vou conectar primeiro o passo da Vortex e depois o passo FillData.
Nesse sentido, esse MCP será uma continuação do passo Vortex. Aqui vou poder ver todas as variáveis que estão no passo Vortex. E, além disso, o intervalo dos dados será igual ao dos dados da Vortex, que é de hora em hora. Caso conectássemos primeiro o Field Data, que tem um intervalo de 10 em 10 minutos, o resultado seria em 10 em 10 minutos, o que seria um dado bastante pesado. 20 anos de 10 em 10 minutos. Eu farei assim. Podemos renomear o passo Vortex MCP e vamos configurá-lo. O target será a velocidade local, a referência será o dado Vortex e a direção também a direção de referência da Vortex. Aplicar. E agora, se formos ao passo da Vortex, vamos ver uma nova variável e se adicionarmos o passo FieldData no mesmo gráfico, podemos comparar o dado de longo prazo com a nossa estação. Podemos ver que o Vortex, após o MCP, está melhor ajustado à nossa estação. Essa é uma forma de obtermos um dado de longo prazo ajustado para o local do nosso projeto. No entanto, como a gente viu, a fonte desse dado é da Vortex e não foi realmente medido no local, foi apenas ajustado para o local com as nossas medições. O que também poderíamos fazer é usar o dado Vortex após o MCP, que agora é a nossa melhor referência de longo prazo, para escalar os dados medidos propriamente, de forma que a medição fique mais representativa do longo prazo. Para isso, podemos usar o passo chamado Long Term. Vamos ver como ele funciona. Primeiro, vamos conectá-lo com o Field Data, depois o Vortex MCP. Vamos definir para o alvo a velocidade a 80 metros. O nome da variável pode ser Wind Speed 80 meters Long Term Adjusted. Então, o dado de referência será o Vortex MCP. E aqui, se clicarmos em Update, vejamos o que acontece. Este gráfico mostra a relação de cada ano com a média de todo o período. Então, 1993 foi 4,4% mais ventoso do que a média. 2009, por exemplo, foi um ano muito atípico, pois ventou muito pouco. Imagine se estivéssemos medindo durante esse ano. Iríamos pensar que nesse local o vento não é bom, quando na verdade esse ano é que não é representativo. Então, a ideia aqui é ajustar os dados medidos, multiplicando por um fator que compensará o viés causado pelo fato das medições serem de apenas alguns poucos anos. Então, nessa tabela, podemos ver o que vai acontecer com os nossos dados. A velocidade original medida é essa, e depois de aplicar o fator, será essa. O que nesse caso quase não há diferença. Mas se por algum motivo escolhêssemos utilizar apenas dados a partir de 2008, o resultado seria diferente. Agora, o período de medição é mais ventoso comparado com a nova média, e aplicaríamos um fator que compensaria isso. Então, apenas como exercício, vamos aplicar esse fator. Podemos ver no passo Long Term que temos uma nova variável, cuja velocidade é inferior à original, justamente para compensar que no período medido estava ventando mais que na média. Agora, podemos exportar os dados tratados para utilizá-los em outros softwares. Esse é um passo bastante simples, onde podemos escolher as variáveis para exportar. Aqui escolhemos o endereço e o nome do arquivo, mas ele apenas irá exportar quando clicarmos no botão Export. Agora, se quisermos separar os dados em dia e noite, por exemplo, podemos adicionar o passo chamado de Data Selection. E aqui poderíamos selecionar um período, hora do dia, um setor de direção, ou poderíamos criar uma regra simples em função do flag,
Vamos selecionar o período da noite. Assim, pressione a tecla Ctrl e isso. Então, aqui temos os dados durante a noite. F2 para renomear o passo, Night. E podemos fazer o mesmo para o dia. Estamos quase terminando. Mas, nossa, esquecemos de calibrar as velocidades. Suponha que na configuração do Datalogger está definido parâmetros de calibração básicos, mas temos os certificados de calibração que deveriam ter sido utilizados, e fizemos todo esse trabalho com a calibração errada. No Vaio, isso não é problema nenhum. Basta adicionar um passo de calibração, definir os parâmetros corretos e rodar todo o processo novamente. Todo o trabalho que fizemos será atualizado em alguns segundos. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil e se você tiver qualquer dúvida, qualquer uma, será um prazer para nós poder ajudar. Bom, por hoje é só. Muito obrigado por assistir.